Uma boa noite a todos. Estamos iniciando nesse instante uma das atividades do Luz e Harmonia, o Projeto Esperança. Que o bom Deus nos ajude a compreender a mensagem que iremos passar e a sabedoria das palavras, para que elas fluam com entendimento e possam chegar até vós, límpida, tranquila, de forma respeitosa e benéfica. Que sob a proteção do Mestre Jesus, inspiração de nossos irmãos maiores, seja eu um instrumento de paz, em benefício de todos nós. Que assim seja pela bondade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse instante, ao iniciarmos essa atividade, nos pomos a pensar sobre as possibilidades que esse mundo está a nos oferecer. Somos chamados a perceber nele oportunidades diversas, entre elas as que mais nos incomodam. Pois só estamos falando disso porque tem nos incomodado as aflições, os medos, as angústias, todas essas contendas do dia a dia. As relações nossas com nossos parceiros, nossos companheiros, nossos amigos, com aqueles que conosco caminham. Tem nos incomodado esses relacionamentos. Temos buscado de alguma sorte superar as dificuldades, mas percebemos o desencontro de ideias, os conflitos de interesses, os propósitos divergentes, as palavras mais ríspidas, as inquietações no convívio. E aí somos chamados a nos perceber nessa situação e nos vigiar para que os conflitos não cresçam, as separações não ocorram, os mal-estares não prevaleçam. A pergunta, que é o objetivo do tema de hoje, nosso aprendizado, é: a convivência harmônica é possível? É isso que buscaremos nós juntos estudar e compreender se é possível essa convivência fraterna e harmônica. Eu acredito que sim, mas ela irá nos cobrar esse esforço, essa constante vigília da nossa parte. Pois estamos num mundo probatório, num mundo onde cada um de nós, a cada passo, a cada palavra, a cada instante, é chamado a vivenciar uma prova. Ora, essa prova nos conclama a paciência, ora nos conclama o amor, ora nos conclama a sabedoria das palavras, na maioria das vezes a humildade. Pois bem, meus irmãos e irmãs, em um mundo de provas e expiações, passamos com relativa paz. Uns com mais contratempos, outros com menos, uns vivenciando aflições, outros se queixando disso ou daquilo. Mas bem ou mal, passamos. O problema é que não estamos mais no mundo de provas e expiações. Estamos no mundo às vias da regeneração, um mundo regenerador, um momento de transição. E nesse momento, o cadinho das experiências nos cobra mais cuidados, mais atenção, mais vivência cristã. Pois se já somos nós inquietos por natureza, arredios do respeito à lei, imaginemos todos nós
como nós somos. Eu não falo isso não é para desmerecer ninguém. Eu quero que percebam que todos nós somos espíritos instáveis, complexos. Quando eu digo instáveis, variamos muito nos nossos humores, variamos muito em nossos interesses, cuidamos muito de nos preocupar com o que os outros percebem em nós. Não ficamos quietos nem tranquilos no dia a dia. Sempre estamos nos modificando, atuando de forma diferente, nos cobrando posturas diferentes, nos dizendo, através de nossas palavras, dos nossos atos, das nossas inquietações. Constantemente estamos substituindo um projeto por outro. Realizamos um desejo, atingimos uma meta, conseguimos uma vitória, nem bem usufruímos daquele momento, já estamos buscando outras inquietações. Constantemente nos inquietamos e nos motivamos por outros interesses. Então somos espíritos instáveis, inquietos e, portanto, complexos. Nas nossas interações, na maioria das vezes, provocamos o outro de tal sorte, nossos companheiros, nossos parceiros de jornada, aqueles que conosco caminham, muitas vezes são surpreendidos com nossos rompantes. Nós, por nossa vez, muitas vezes somos surpreendidos pelos outros. E nessas nossas inquietações, nessas nossas adversidades, nessas nossas interações interpessoais, tomamos decisões às vezes que repercutem por séculos e séculos e às vezes por milênios ou por muito mais. Quantas cisões, quantas cisâneas, quantas contendas poderíamos nós ter evitado. Mas teimamos em manter nossos propósitos, nosso orgulho, muitas vezes a nossa prepotência. E isso nos leva a conflitos de ideias, de interesses. E nessa nossa inquietação, quantas vezes nós não ficamos raivosos, rancorosos, magoados, ressentidos, procurando no outro aquilo que nós não damos. Queremos no outro a compreensão, a paciência, a tolerância, o respeito, o bom trato para conosco. E porque não encontramos no outro isso, nós nos revoltamos, nos injuriamos, julgamos aquele ou aquela ofensiva, desrespeitosa, mal intencionado ou mal intencionada. E com isso, começamos a ter interesses divergentes. Dizemos uma coisa e fazemos outra. Dizemos que queremos estar com aquele ou com aquela. Dizemos que temos um objetivo comum, mas teimamos em agir e dizer coisas de forma que não é coerente com o nosso propósito. Parece que estamos trabalhando contra nós mesmos, ofendendo, ferindo, magoando o outro de tal sorte que ele chega a pensar que também não vale a pena viver conosco, caminhar ao nosso lado, partilhar do mesmo projeto, do mesmo objetivo, do mesmo interesse. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes agimos desse jeito? E quantas vezes nos percebemos desistindo, tomando decisões de afastamento, de isolamento do outro, de separação. Não
separação pela necessidade real de um afastamento temporário, mas magoados, ressentidos, revoltados, às vezes com ódio, muitas vezes com propósito de vinganças, desejando mal ao outro. Quantas vezes agimos assim, de forma equivocada? Quantas vezes nós mesmos trabalhamos contra todos nós, como se nosso propósito maior não fosse a paz? E aí, amigos, aí eu pergunto, com tantas possibilidades distintas, com tantas vontades adversas, as nossas, com nossos propósitos, com nossos interesses, com nosso jeito de ser, e os outros também sendo cada um indivíduo com seu jeito de ser, com seus interesses. E nós muitas das vezes não percebemos, eu diria até que na maioria das vezes, não percebemos que estamos conflitando porque não buscamos um ponto comum dos interesses. Não cedemos, não buscamos conviver na busca do interesse comum, mediando os conflitos, diminuindo os pontos de divergência. E a pergunta persiste. A convivência harmônica é possível? E eu continuo dizendo sim, é possível. Nós temos conhecimentos diversificados, cada um tem seu conhecimento, seu nível de entendimento, de compreensão das coisas, seu nível de civilidade. Cada um de nós tem vamos dizer assim, um jeito de ser enquanto pessoa. Isso é individual, é único. Não somos iguais nisso. Cada um de nós tem um jeito de agir e reagir. Nos enquadramos mais ou menos em alguns conjuntos, mas olhando a miúde, cada um de nós é bem diferente do outro. Somos bem diversificados. E com isso, com esses conhecimentos diversificados, com essas possibilidades diversificadas, infinitamente grandiosas são as possibilidades de nossas ações, interações, reações, de ampliarmos e modificarmos as possibilidades das nossas facetas, tanto morais quanto de interesses. Isso cria conflito. Porque enquanto o outro nos é conveniente, o outro nos é agradável, enquanto o outro ou aquela situação nos é aprazível, nós investimos, nós trabalhamos os sentimentos, escondemos os nossos desencantos, não expressamos a nossa inquietação, não demonstramos a nossa revolta, não entonamos nossas palavras com tom mais áspero. Vigiamos, porque é do nosso interesse, é da nossa conveniência. E depois que passado o momento do interesse, atingidos-se os objetivos, o outro passa a ser descartável. Aquela situação já ficou do nosso controle, da nossa propriedade, do nosso jeito. Já temos outros interesses, outros parceiros, outras ideias. E às vezes deixamos de ser aquela pessoa paciente, tolerante, respeitosa de tempos atrás. Porque não nos é mais conveniente aquela situação ou aquela pessoa. Nossos objetivos já são outros.
Agora a pergunta que eu faço: e se isto ocorrer, se essa mudança de interesse, se esse jeito de tratar for do outro, ele que mudou, nós nos sentimos prejudicados, vítimas, sobrecarregados, esquecidos, abandonados, menosprezados, nossos brios, nosso orgulho fica ferido. E como é que nós conseguimos, ou como é que nós agimos para conseguir o equilíbrio? Com paciência, com respeito ao outro, com compreensão de suas palavras, de suas atitudes, do seu jeito de ser. Nós calamos em nós a nossa inquietação, nossa aflição, nosso medo, nossa angústia, nosso receio de perder aquele parceiro, aquela companheira, aquela oportunidade de convivência. Nós controlamos em nós os nossos sentimentos e tratamos o outro com o devido respeito, não só a sua pessoa, mas a sua opinião, as suas decisões, os seus propósitos. Desejamos a ele sucesso no seu novo objetivo, no seu novo caminhar. Nos despedimos com tranquilidade, nos reportamos ao outro, desejando-lhe sucesso. Pois bem, o problema todo começa por aí, nessas horas, quando os interesses não são mais iguais, quando os objetivos não são mais convergentes, quando não nos é mais conveniente caminhar com o outro, quando o outro já nos inquieta com suas atitudes e a gente já não consegue relevar. Somos os mesmos, mas os interesses são outros. E por isso é que a pergunta persiste. A convivência harmônica é possível? Eu respondo e continuo dizendo, por certo que sim. Mas aí teríamos que nós, quando entrássemos em um compromisso de trabalho, um relacionamento amoroso, numa amizade comum, amizade normal entre pessoas, numa negociação, numa compra, numa venda, em qualquer que fosse a relação humana, se nós já entrássemos sabendo como deveríamos sair, mesmo que quiséssemos ficar por toda a vida, até que a morte separasse. Mas se nós levássemos em conta que existiria a possibilidade, como existe, de uma separação, nós tomaríamos os cuidados de tratar o outro durante toda a jornada possível que estivesse a caminhar juntos, com cuidado, com respeito, com elegância no falar, no tratar, sendo agradáveis, deixando um bom legado, uma boa lembrança de carinho, de respeito, de honestidade, de zelo, de paciência, de tolerância, de compreensão, de companheirismo, de parceria. Isto durante toda a etapa. Quando discordássemos nas ideias, ouviríamos o outro com sua opinião,
com seus conceitos, com seus objetivos, com seus interesses. Se coubesse a oportunidade e fosse necessário, colocaríamos a nossa opinião, diríamos do nosso interesse, muitas vezes divergente, pediríamos o outro que revisasse seus pontos de vista, buscaríamos o ponto comum de interesses, trabalharíamos as oportunidades, minimizaríamos as linhas dos atritos e conclamaríamos essa pessoa a junto conosco buscar uma solução que interessasse os dois. Mas se existir e persistir o interesse de seguir em frente, outros caminhos, outros objetivos, até com outro parceiro ou parceiros, dependendo do que for o motivo da divergência e por que a divergência, que a gente respeite esse outro. Que a separação não se dê procurando culpados, não se dê pela linha das ofensas, das injúrias, das acusações, da troca de farpas, como se diz. Buscando criar ódio, mágoas, ressentimento, guardando reservas de mágoas e ódios, promovendo atritos, discussões tolas e inúteis, para que num momento qualquer de ira possamos dizer: estou indo embora, você não vale nada, não presta, não serve, se você não me merece. Qual vantagem disto? Eu já entro pensando desse jeito, já vivo desse jeito, não penso, e na hora de sair, que eu entrei com um sorriso, com agrados, com mimos, com promessas, com ofertas, com boa vontade, com bom ânimo. Por que é que eu vou sair de forma contrária? Porque eu vou sair desse relacionamento, desse convívio, dessa convivência de forma atritosa. Porque eu não vou deixar para trás um amigo, ou caminhar ao lado de um amigo, de uma amiga. Porque eu não vou tratar essa outra pessoa com respeito onde eu a encontrar. E por que não com gratidão? Por que não guardar destas pessoas que comigo caminham aquilo que pode ser motivo da minha gratidão, do meu respeito, da minha simpatia por ela? Porque nos dias que as divergências surgem, os interesses mudam, as ideias não são mais as mesmas, o diálogo já não é mais passível, nem possível, porque nesses dias eu não trabalho em mim, meus sentimentos, minhas ideias, me preparo para a saída do palco da vida, daquele momento, do mesmo jeito que entrei, com um sorriso, com a palavra amorosa, fraterna, falando dos sonhos do outro, falando dos meus, porque agora os sonhos serão diferentes, cada um com seu sonho, porque eu não vou falar com essa pessoa de que estou eu com outros interesses, com outras possibilidades, porque eu não vou falar dessa pessoa desse jeito. Por que que eu tenho que falar dela apontando os defeitos, a criticando, expondo seu lado feio? Porque ao dialogar com ela eu tenho que me encher de ira, de revolta, preparar uma saída danosa, preparar uma saída, uma ruptura de amizade, um agregado de ofensas, semear ódio, vivenciar intrigas, encher-me de revolta para justificar minha saída?
Viver dias, anos, preparando essa saída, dizendo que estou querendo corrigir, dizendo que eu estou querendo fazer tudo para ficar. Mas tudo que eu chamo é me revoltar, é guardar mágoas, é juntar o lixo dos sentimentos, é não voltar a ser agradável, é não voltar a ser fraterno, é esquecer que o outro já me foi agradável, já me foi prestativo, já me ajudou, já foi companheiro agradável, que era bom ouvi-lo, era bom com ele sonhar, com ela estar presente, que era bom, era agradável, fazia parte dos meus anseios, das minhas esperanças, porque eu inverto na minha saída o que deu princípio no início. Ah, mas começamos tudo errado também. Já foi com atrito, já foi com confusão, já foi com mal entendidos. Ela já era assim desde o princípio, ele não prestava desde o início, eu que tive a ilusão de que isso ou daquilo. Não, amigos, não, amigas. Se já sabíamos como o outro era, mais um motivo para saber como deveremos nos comportar na busca da harmonia, do convívio fraterno, do convívio harmônico, da convivência harmônica. Se eu já conhecia a forma intempestiva de se comportar, se eu já sabia como o outro agia nos seus rompantes, de ódio, de revolta, com seus gritos, com suas pancadas, o que é que me surpreende se ele continuar sendo desse jeito? Se eu o conheci assim, se eu a conheci sem permitir diálogos, se eu a conheci interesseira, se eu o conheci me desprezando, por que eu vou me queixar agora? Por pior que tenha sido caminhar junto com essa pessoa, por pior que tenha sido vivenciar o conjunto onde essa pessoa está inserida e você fazia-se presente, houve interesses comuns, houve momentos agradáveis. Por certo, houveram momentos agradáveis. Momentos onde os sonhos, os objetivos, os interesses eram convergentes, eram os mesmos. Por certo, houveram vitórias, conquistas. Você não é o mais o mesmo, você, por certo, melhorou também. Não venha dizer que você era uma pessoa sorridente, alegre, satisfeita da vida, vivia em paz, sonhava, planejava as coisas de ter ou fazer, e que por causa de alguém, de alguma situação, de algum empreendimento, de alguma situação que você vivenciou, se encheu de ira, de mágoa, de revolta, se inquietou, perdeu a sua paz, deixou de ser quem você era. Não debite isso ao outro. Não debite a existência comum. Não debite, nem queira que o outro seja visto como culpado do seu mal-estar, do seu desânimo, da sua revolta, do seu fracasso. Não. A construção é a dois. Muitos de nós caminhamos construindo com muitos, interagindo com muitos. Mas na hora de decidir como eu vou me comportar perante as situações, as sensações que o mundo me impressiona, com que eu sou impregnado pelo que de lá vem, a reação é minha. Eu arquivo, guardo, registro em mim o que eu quero. Eu não preciso me tornar uma pessoa triste, sofrida, desalentada, desanimada, perturbada,
porque o outro contraria meus interesses, porque o outro não me compreende, mudou suas atitudes, mudou seu jeito de ser. Talvez a gente não entenda que os dois deram causas, que aquele conjunto ficou desarmônico. E se for no caso de uma família, pais, filhos, os agregados, sogro, sogra, cunhada, cunhado, primos, enteados, entram no sistema tomando partido, como nós, formando opinião, desejando viver em paz, mas agindo para que a contenda se mantenha. Todos se achando no direito, cobrando direitos, mas esquecendo suas obrigações, do respeito mútuo, da palavra fraterna, dos ouvidos mais humildes, da boca com palavras mais vigilantes, de um sorriso oportuno, mas de forma, se possível, constante. A paciência de esperar o momento próprio de responder. A sabedoria de não gritar a sua verdade. Então, não vamos dizer que o outro foi culpado. Não vamos dizer que somos resultado de um convívio frustrado. Não vamos dizer que o outro teve a capacidade de nos tirar a paz, o sossego, o interesse de vida e nos desestimulou com relação aos propósitos que tínhamos. Não. Isso é uma construção a dois. Isso é uma construção nossa no dia a dia, utilizando as nossas ferramentas, dos sentimentos, das atitudes, das nossas inquietações, do nosso jeito de ser. O outro pode ter sido omisso, pode ter sido indiferente, pode até ter sido perturbador, pode ter sido até inquietante, provocante, maldoso, malicioso, capacitado ele estando para fazer escolhas como nós, escolher o conflito, o desrespeito, as provocações. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que com ele caminhar dessa forma, que temos que aceitar o jeito dela ser e nos tornar pior do que eles, ou do que ela, do que ele. Esta é a grande arte no mundo probatório, no mundo regenerador, no mundo de provas e expiações, no mundo primitivo. Não interessa o mundo, não interessa a dimensão, não interessa a realidade, interessa que a nossa postura deverá ser sempre de equilíbrio. Esta paz, essa harmonia, essa felicidade que eu busco, não é construída no silêncio, na reclusão, no isolamento, na individualidade. É no compartilhar o espaço, é no compartilhar os sonhos, é no compartilhar as dificuldades e os ganhos. É usufruindo com os outros do resultado das nossas ações, benéficas ou malévolas. É trazer para si a responsabilidade dos acertos, mas também dos erros. É vivenciar seus erros
no interesse de refazer o que deve ser de direito do outro, recompor as suas perdas, minimizar seus desgastes, consolá-lo nos nossos desencantos que provocamos, voltar a renascer nos sonhos, nas esperanças, promovendo no outro o despertar novamente desses interesses, desses sonhos. Esse deve ser o nosso objetivo. Os atritos, as contendas, não nos dão o direito de fazer a nossa mudança para pior, nos tornando agressivos, nos tornando pessoas capazes de gritar, de agredir, de acusar, de falar mal do outro. O outro, como nós, um aprendiz, pode ter qualquer situação, qualquer forma de ser, qualquer jeito de ser. O ideal que no convívio conosco, seja qualquer que seja o tipo de companheirismo, de sociedade, para que o convívio exista, o propósito é que saiamos todos, nós, eles, elas, ele, ela, eu, melhor que começamos, mais pacíficos, mais brandos, mais confiáveis, mais tratáveis. Essa é a ideia. O outro só nos dá motivos para nos tornar melhor. Por ele, para agradá-lo, para agradá-la, para beneficiá-lo, para beneficiá-la, para manter o interesse vivo dos sonhos, objetivos e do conviver harmônico, mas também porque nós, ao cuidarmos de fazer o nosso melhor, sermos agradáveis, sermos bem tratáveis, bem tratados, e tratar bem, e viver bem com o outro, ao nos vigiar para que nossas vozes não sejam gritantes, não sejam irritantes, não sejam perturbadoras, para que nossos olhares sejam meigos, fraternos, amigos, para que nosso sorriso seja sempre um convite ao bem-estar. Quando nosso bom dia, boa tarde ou boa noite nos fala de esperança, nos fala de paz, nossa voz é melodiosa, agradável aos ouvidos e fala de esperança, de bem-estar. Quando tudo isso acontece, os atritos desaparecem. Então, meus amigos, minhas irmãs, a pergunta continua. A convivência harmônica é possível? Sim, é possível, mas depende de mim, do outro, se der motivo a ele, se ele tiver interesses, se eu lhe for agradável, se eu lhe for um bom companheiro, uma boa companheira, se ele tiver esperanças e ver meu esforço de mudança, se ele perceber que o investimento em mim vale a pena, não por um momento, não por um instante, mas pelas eternidades afora, onde a saudade, quando está lá fora, se faz distantes e a vontade de voltar para perto do outro, estar com aquele é motivo de bem-estar, estar com aquela é motivo de alegria, de prazer, o aconchego de um lar, de um ambiente doméstico, de um ambiente de trabalho, de um ambiente de estudo, onde quer que seja essa convivência, ela só é harmônica pelas nossas vibrações harmônicas, pelos nossos interesses harmônicos, pela nossa maneira de desarmar os mal-estares e vibrar numa sintonia de bem-querer, de bem-viver, de bem-amar,
bem alegre estar. E os mal-estares, e as contendas, e as ofensas, e as palavras ríspidas, e as ideias negativas, e os problemas que nos surgem, continuarão existindo, continuarão cobrando da gente a paciência, cobrando de nós a tolerância, a humildade, o respeito. Poderão até nos induzir a mudanças negativas. Mas isso nós já fizemos tantas vezes e não nos trouxe paz e não nos trouxe uma convivência harmônica. E nós queremos viver em paz. Tem uma coisa que eu gostaria de falar. Está muito na moda, principalmente entre os espíritas. Me perdoe meus irmãos, me perdoe minhas irmãs, me perdoe todos, de qualquer que seja a denominação de estudo, de aprendizado, de convivência espiritual, me perdoe. Nós queremos botar culpa nos outros, mas se eu botar no companheiro, ou botar em mim, não resolve o problema. Então tem uma forma simples que estão usando, que às vezes nós usamos. É um obsessor, é um espírito perverso, isso é obsessão, isso é influência espiritual, está obsediado, está influenciado. Meus irmãos, minhas irmãs, os espíritos influenciam, eles nos dão motivo para revolta, para medos, para angústias, eles nos falam bem dentro de nós, mas só falam aquilo que a gente quer ouvir, em consonância com nossos interesses. Trabalham em nós o que já é nosso, o ódio, a mágoa, a revolta, o rancor, a indiferença, o desejo de beber, de cair fora, de matar, de enganar, de trair, é nosso. Eles só chegam com fermento. O máximo que eles fazem é o que fizeram com Cristo. Não sois filho de Deus? Por que então não pegas tu e transforma essa pedra em pão? Conosco eles falam assim. Ela não está indiferente a ti, nem te olha, nem te cuida. Está vendo essa moça bela, como te olha, como te deseja, como ela lhe é agradável? Por que não a toma para ti? É assim que eles agem. A decisão é nossa. Eu que estou olhando a de casa, com indiferença, com mágoas, com revoltas, que eu a abandono, que eu não vejo suas virtudes, não vejo suas belezas, não vejo suas gentilezas, não vejo seus esforços para a convivência harmônica. Aproveito a influência. Quando eu faço o errado, a culpa foi do espírito. Ora, venhamos. Não é bem assim. E quando os atritos começam e as confusões surgem, eu busco outras brigas. Não comigo, mas com meus propósitos reais. Vou para as bebidas, vou para as drogas, vou para as noitadas, vou para as festanças. Me perverto, me corrompo, me prostituo. E a culpa é dos obsessores, das más companhias encarnadas, da mulher ou do marido que não me deu atenção, não me respeitou, não me motivou, do sócio que não trabalhava, não compartilhava, não somava comigo. Será, amigos, que se os outros fizessem diferente eu ficaria melhor? Eu me tornaria uma pessoa de bem, de bom trato, de boa palavra, de bom zelo? Será que eu seria aquela pessoa ordeira, honesta, trabalhadora, confiável? Será que se me tratassem com o devido respeito eu não iria para a bebida?
Será que se porventura eu tivesse uma companheira bonita, boa dona de casa, boa mãe, uma mulher exemplar, eu não sentiria interesse de trair? Tendo uma oportunidade, eu não a trairia? Amigos, amigas, é um mundo probatório, é um mundo onde as provas serão uma constante. Nas áreas onde somos fracos, nas áreas onde somos nós, vezeiros de errar, é raposa cuidando de galinha. Não cuidando no sentido de cuidar para comer, para manter seu alimento. É zelando para que as galinhas cresçam, produzam seus pintinhos e eu, raposa, não as desejo comer. As proteja, zele, as veja, não como motivo mais do meu pasto, mas como seres, como eu, com direito à vida e direito de ser como são. Não é eu que vou acrescentar medos nem dúvidas na cabeça dos outros. Não é que eu vou perceber uma pessoa leviana de propósitos dúbios, de moral questionável, que não tem zelo com sua própria família, não tem zelo consigo própria. E eu vou aproveitar disso e dizer que ali foi boa para mim a história. Eu também foi, nesse caso eu sou dúbio, nesse caso eu também sou errado, diria assim, por ter aproveitado de alguém que estava fragilizado, estando a pessoa passível de ter desvios de conduta, eu aproveitar disso para usufruir nos meus desvaneios morais, na minha quebra de convívio. Aí eu vou dizer que foram os espíritos. Ou se uma parceira, um parceiro meu, vai por esses caminhos, vamos inverter o papel. O outro, o parceiro, a parceira, vai por esses caminhos. Desvio de conduta, leviandade, mentiras, engodos, traições. E ela me disse que foram os espíritos. Não tenho que contender com ela. Não tenho que brigar, não tenho que atritar. Não tenho que crescer em ódio, ciúme. Não tenho que vivenciar o atrito. Pensa comigo. Essa pessoa que buscou em outro lugar, em outra pessoa, em outro sonho, em outro objetivo, sanear suas inquietações, sanear seus desejos, minimizar seu desencanto, é culpada não pelo desencanto, não pelo seu desassossego, não por estar aflita. Talvez, não sou eu que vou dizer que está errada, por ter escolhido caminhar na direção de outro companheiro, de outra parceira, de outro sócio, sem conversar com aquele com quem tem compromisso, quebrando os laços que os unem através de um acordo comum, dialogado, acertado, após ter se tentado de todas as formas voltar aos princípios que uniram aquelas pessoas. Ora, isso é possível ser feito? É. Em qualquer tempo, em qualquer estágio da vida. Mas só é feito quando as pessoas querem e se dão o esforço de conseguir isso.
Mas se eu sou aquele que está no papel contrário e vejo o outro desencaminhar-se, mudar seus interesses e comigo começar a questionar meu jeito, botar defeito em mim, não me respeitar mais, seguir outro caminho, com outro interesse, não estranhe o que eu vou dizer. Fui eu que não correspondi à sua expectativa. Fui eu que não cumpri a parte do meu acordo. Eu não soube manter aceso a chama do amor, da esperança, da convivência fraterna, da convivência harmônica. Eu que descuidei na busca de outros interesses daquilo que era e deveria ser o meu interesse maior, a convivência harmônica do conjunto no qual eu firmei bases para minha vida. Ou no interesse de manter em mim a harmonia para a minha convivência, que também tem harmonia em mim para a minha convivência com todos, com tudo. E muitas vezes eu perco esse foco, fico desarmônico, fico destoante e perturbo todos à minha volta, principalmente meu lar, minha família, meu conjunto de trabalho, aqueles que são mais íntimos, que estão mais próximos de mim. Eu quero que vocês percebam que nós estamos hoje mesclados, misturados, irreconhecíveis, porque estamos encarnados. E esse mesclado, esse misturado, esse irreconhecível, deveria nos dizer da maior vigilância que deveríamos ter um com o outro, trabalhando tudo para que a amizade, o respeito prevalecesse sobre qualquer coisa, para que uma palavra empenhada fosse motivo dos nossos esforços. O sonho do outro, quando aceito por nós, passando a fazer parte do nosso sonho, fosse um objetivo comum, um sonho comum, um desejo comum de levar à frente. Nosso orgulho, nossas vaidades mudam à medida que a gente passa o tempo, mas não deveriam mudar ao ponto de interferir nos nossos compromissos de convivência. Deveríamos nós levar em conta que o perdão que nós queremos quando ofendemos, quando erramos, também deverá ser concedido aos outros quando das suas necessidades, quando das suas vezes. Então, a convivência harmônica é possível? Sim, mas é um esforço nosso. É um autorreconhecimento que eu causo, que eu provoco no outro, desde o desinteresse até a aversão. Que para reverter esse processo é a partir das minhas atitudes. Não esperar que o outro mude. Não esperar que o outro faça primeiro. Seja primeiramente ele agradável, primeiramente ele que conceda, que ceda nas suas pretensões, nos seus interesses, nos seus sonhos. Obrigatoriamente não tem que ser ele a me pedir perdão ou ela a me dizer que está errada e que lhe dê uma nova oportunidade. Obrigatoriamente não devemos chegar a essa nova oportunidade. Podemos corrigir o caminhar. Somos todos nós carentes e dependentes uns dos outros, mesmo quando julgamos que somos autônomos.
E essa carência, essa dependência, Deus permite para que nós possamos, nos percebendo carentes e dependentes uns dos outros, nos complementar. Suplementando assim, não só as necessidades físicas, materiais, mas também as emocionais, as dos sonhos, dos interesses, da paz. E nesse convívio que a gente vai construindo no dia a dia, formando um meio de vida, onde cada um de nós busca formar essa convivência harmônica, destruindo os obstáculos a esse interesse da convivência harmônica, destruindo em nós, conversando com o outro para que ele compreenda que temos uma dificuldade a superar, dizendo ao outro das nossas dificuldades, aceitando ouvir do outro as suas incertezas, as suas inquietações, as suas mágoas, seus ressentimentos, e ajudando a ele superar, dando motivo para ele voltar a sonhar, confiar, querer, para que no final de tudo isso, quando tudo tiver sequenciando, a gente possa vivenciar uma vida construída, uma relação estabilizada no amor, na confiança, na gratidão, no respeito, no desejo de estar com o outro, porque o outro lhe faz bem só com sua presença. Que o outro emana para si um bem-estar. E você retribui da mesma sorte. E dificuldades continuarão existindo, mas a boa vontade não vai faltar. O desejo comum é superar as dificuldades, não vencer um ao outro, não destruir um ao outro, não se afastar um da vida do outro, mas construir a cada dia, a cada instante, o bem-estar que queremos. Isto é o objetivo da busca numa convivência harmônica. Aí, eu volto a repetir, é possível viver uma convivência harmônica. É possível e depende só de nós. Trabalhemos em nós isto a cada dia para que conquistemos do outro o respeito, a confiança, para que ele tenha motivo para nos ser gratos, mas que esse não seja o motivo maior de nossas ações. A gratidão seja espontânea, um motivo de reconhecimento, uma gratidão pelo muito que você fez e o pouco que você cobrou por isso. Um amor que nasce desse respeito, dessa gratidão, pela convivência harmônica, pacífica, agradável. Um amor que não cobra, que não impõe, que não perturba, mas um amor que traz paz, que traz tranquilidade, bem-estar. E essa paz que é tão natural, tão nossa, tão própria, tão tranquila, que não nos pesa e nem ficamos a procurá-la. Ela está sempre conosco, fruto dessa convivência harmônica. Então, amigos e amigas, que Jesus nos abençoe a cada dia nessa construção dessa vida harmônica, dessa convivência harmônica. Que nossos propósitos não sejam de construir altares ao nosso orgulho, nem às nossas vitórias, mas que seja para que construamos em nós e em nosso entorno uma convivência harmônica. Que o Senhor da vida, o Senhor da paz, o Senhor de tudo e de todos, nos abençoe hoje e sempre para sempre. Obrigado pela paciência e que a paz esteja com todos. Paz, muita paz.